Olá, querido aluno, querida aluna, seja bem-vinda a mais uma videoaula de língua portuguesa do 7º ano. Eu sou a professora Nádia e vou te acompanhar durante seus estudos linguísticos. Lembrando que esses vídeos educativos são complementos, revisões das aulas que você tem presencialmente na sua escola. Bom, vamos lá? Hoje nós vamos continuar falando de gênero textual, mais especificamente sobre o gênero reportagem. Me diz uma coisa, você sabe que gênero é esse? Quais são as características, onde ele pode veicular? Vamos falar um pouquinho mais? Bom, esse é um gênero textual que circula em jornais, revistas, ele pode ser impresso, ele pode ser digital. Ele tem como objetivo informar o público sobre fatos de interesse geral. As notícias, geralmente, as reportagens, elas são escritas com base em diferentes informações e podem ser também em formas de entrevistas ou complementadas com entrevistas, com gráficos, infográficos, também com tabelas, e apresentam versões diferentes, às vezes, de um mesmo fato. E elas orientam e contribuem para formar a opinião do leitor sobre esse assunto. E para a gente iniciar analisando um texto do gênero reportagem, eu tenho uma pergunta para você. Você sabe quantos litros de água cabem em uma piscina olímpica? Tem alguma ideia? Cabem 2.500.000 litros de água em uma piscina olímpica. E você sabe quanto se desperdiça de água por ano no nosso país? Você tem alguma ideia? Em 2018, nosso país chegou a desperdiçar 6,5 bilhões de metros cúbicos de água. Vamos lá, um desafio de matemática agora para você. Me diz então, quantas piscinas olímpicas os brasileiros desperdiçaram de água no ano de 2018? Consegue fazer esse cálculo? Vamos lá, vou te dar um minutinho. Vamos ver se você acertou? 7,1 mil piscinas olímpicas desperdiçadas em litros de água por dia. E a gente vai perceber que esse não é um problema recente, é um problema antigo. Essa reportagem da Folha de São Paulo traz a seguinte manchete: racionamento de água começa amanhã. Observe a data dessa reportagem, 1969. Então esse realmente é um problema bem antigo que persiste. Vamos analisar esse texto, essa reportagem, veja se você percebe algumas características. A DAI acaba de determinar o racionamento de água em São Paulo, a partir de amanhã, em virtude da longa estiagem do reduzido nível da represa de Guarapiranga, responsável por 70% do abastecimento de água da cidade. Segundo os técnicos do DAI, o racionamento não implicará em falta d'água, mas consistirá na manutenção do sistema de adução controlada, posto em experiência há alguns meses, a fim de que todos os bairros da capital sejam atendidos de modo igual. Além disso, será agora feita uma rigorosa fiscalização constante e diária, com escala gradativa de sanções, a fim de se eliminar o desperdício comprovado de água, representado principalmente pela lavagem de veículos, pátios, rega de jardins, lavagem de calçadas e ruas, enchimento de piscinas particulares desprovidas de aparelhamento para recirculação, etc. Dessa forma, o DAI dirige apelos à população para que economize água e notifique imediatamente os vazamentos que ocorrem na rede de água da cidade, a fim de que o corte definitivo na distribuição não se concretize, se as chuvas não vierem antes de fevereiro no próximo ano. Bom, então essa é a reportagem de 1969. Observe aqui, essa reportagem que foi consultada nesse ano, em 2021, ela traz dados, é uma reportagem de 2018, que traz dados de 2016. Veja que o assunto, que o problema não mudou. Desperdício de água potável aumenta no Brasil e perdas chegam a mais de 10 bilhões ao ano, aponta um estudo. Vamos então ler essa reportagem, que é veiculada no canal do G1, da Globo, e vamos analisar quais são as características, que imagens são usadas para ilustrar, quais são os recursos. Vamos lá. Desperdício foi de 7 mil piscinas olímpicas por dia em 2016, ou 6 vezes a capacidade do sistema Cantareira cheio, aponta Trata Brasil. Perda financeira quase alcançou o valor total de investimento do setor de saneamento básico no país no ano, de 11,5 bilhões. O país desperdiçou 38% da água potável nos sistemas de distribuição em 2016, o que equivale a 7 mil piscinas olímpicas cheias a cada dia.
perda financeira no ano foi de mais de 10 bilhões, é o que aponta um estudo do Instituto Trata Brasil obtido pelo G1. O desperdício é causado por vazamentos nas tubulações, erros de leitura de hidrômetros, roubos e fraudes. Os dados são do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento de 2016, os mais recentes divulgados pelo governo neste ano. O estudo ainda aponta o índice de perdas na distribuição de água no país em 2016 é o maior em 5 anos. Entre 2012 e 2015, o percentual variou pouco, de 3,7% para 37%, apontando uma estabilidade em 2016. Porém, a tendência foi de alta, chegando a 38,1%. Observe, então, que a reportagem traz um gráfico para reafirmar os dados que estavam no texto, compondo o texto. Então, a gente tem aqui um gráfico, que é do Instituto Trata Brasil, mostrando o índice de perda de distribuição de água de 2012 até 2016. Essa é a reportagem de 2018. Então, observe que a gente tem aqui um ligeiro aumento de 2012 para 2013, depois uma redução nesse desperdício, uma estabilidade entre 2014 e 2015 e um aumento muito considerável de 2015 para 2016. Segundo Edson Carlos, presidente do Instituto, alguns fatores podem ter colaborado para a alta do desperdício, como a crise hídrica de São Paulo. Ele explica que a água potável é distribuída através de um sistema pressurizado. Essa pressão normalmente é regulada ao longo do dia, a depender do consumo das casas. Durante a crise, porém, as redes de distribuição trabalharam mais vazias, o que fragiliza o sistema. Em 2016, quando houve retomada de um volume maior de água em São Paulo, apareceram novos vazamentos antes não identificados, ocasionando mais perda. É um fator esperado, afirma Carlos. Apesar de ser um grande centro urbano, porém, São Paulo e sua crise não podem ser totalmente responsabilizadas pelo aumento de desperdício em nível nacional. Carlos aponta, por exemplo, que cidades que não passaram por crise não melhoraram seus índices e que a maior parte das grandes cidades perde entre 30% e 45%, indicadores muito altos para municípios que têm mais tecnologia e mais recursos que as pequenas cidades. Que triste, não é mesmo? Continuando, nós não esperávamos que tivesse aumentado o desperdício no país inteiro. Tem fatores isolados, como a redução do consumo nos anos anteriores, e fatores climáticos, mas tem também uma falta crônica de investimento, é uma perda histórica, diz Edson Carlos, do Trata Brasil. Observe que a fala do Edson Carlos, do Trata Brasil, fica destacada em negrito, num parágrafo separado, para chamar a atenção do leitor e reforçar também dados que a notícia traz. De acordo com ele, o indicador de desperdício é pouco olhado pela sociedade e pelas próprias empresas, o que é um erro, já que as perdas só tendem a piorar. As redes vão se deteriorando, novos vazamentos vão aparecendo, bem como novos furtos d'água, diz. Observe que a gente tem aqui uma imagem, uma foto, o ângulo aqui para dar ênfase, né, para chamar a atenção para a água que está escorrendo aqui na rua e ainda de acordo com o tema principal da reportagem, que é o desperdício de água. Continuando a leitura. Além disso, as perdas trazem consequências tanto para o próprio sistema de produção quanto para o meio ambiente, já que um elevado nível de desperdício equivale a uma necessidade de captação e produção superiores ao volume efetivamente demandado pela sociedade. Segundo o estudo, as perdas geram ineficiências nos seguintes âmbitos: maior custo de insumos químicos e de energia elétrica para bombeamento, maior manutenção de rede de equipamentos, desnecessário uso da capacidade de produção e distribuição, desnecessária pressão sobre as fontes de água para abastecimento. Observe aqui mais uma vez o recurso de destacar, colocou em negrito algumas partes do texto para chamar a atenção do leitor. A perda é a água que não precisaria ser retirada da natureza. Poderia também usar essa água para agricultura, comércio e outros setores, mas tem que usar para abastecimento humano para compensar a ineficiência da distribuição, diz Edson Carlos. Então, mais uma vez, destacado aqui entre aspas, a fala do especialista. Há ainda os impactos diretos na receita das empresas, já que a perda envolve água tratada, mas não faturada. E aqui um gráfico para reforçar um pouco mais essas informações. Balanço hídrico de 2016. Veja quanto da água que entra no sistema de distribuição do Brasil de fato é faturada. Então, nessa parte mais escura, aqui do gráfico, a gente tem água faturada e água perdida e não faturada nessa parte mais clara do gráfico.
Continuando, o estudo aponta que o Brasil perdeu 10,6 bilhões em 2016 por conta do desperdício, que corresponde a 92% de todo o valor investido pelo setor de saneamento básico no mesmo ano no país, 11,5 bilhões. O cálculo é feito da seguinte forma: perdas comerciais. O valor perdido é calculado multiplicando o volume de água não faturado pela tarifa média de água. Significa o quanto de recursos poderia ter sido faturado se todos pagassem pela água furtada ou não medida. Perdas físicas. Os valores são calculados multiplicando os volumes de água perdido nos vazamentos e de água utilizada e não faturada, pelo custo marginal da produção de água, custos dispendidos com produtos químicos, energia e serviços de terceiros. Esses cálculos apresentam características diferentes em nível nacional. Segundo Edson Carlos, por exemplo, a maior parte dos prejuízos de São Paulo vem de vazamentos nas redes de distribuição. Já no Rio de Janeiro, as fraudes e os roubos de água têm peso maior. Aqui eu tenho um subtítulo separando uma segunda parte da notícia: comparação internacional. A forte presença de fraudes é um dos fatores que diferenciam o Brasil de países com baixos índices de perda de água e de faturamento, aponta Carlos. Mas o forte investimento nas redes, feito de forma programada e contínua, é ainda mais importante. A média das perdas de faturamento no Brasil em 2016 foi de 38,5%, ou seja, 23 pontos percentuais acima da média de países desenvolvidos, que é de 15%. Observe aqui mais um gráfico para reforçar essas informações do texto. Então, temos aqui o índice de perda de faturamento total e veja que o Brasil é um dos maiores países a desperdiçar água. Logicamente que estes países desenvolvidos têm pouca fraude, têm perda comercial baixa porque investem em hidrômetros mais novos, com leituras melhores que facilitam a identificação de roubos. Então, a perda é mais vazamento, o que é resolvido com trocas de rede. É uma sequência de anos de investimento e melhoria do sistema, diz Carlos. Cenários futuros, então outra parte aqui destacada na reportagem para chamar a atenção do leitor. Para atingir patamar semelhante aos dos melhores países, como Estados Unidos, 12,8% de perda de faturamento, o Brasil precisaria passar por uma mudança nas políticas públicas, aponta Carlos. Em um cenário otimista apontado pelo estudo, o país chegaria a 15% em 2033, com uma redução de 61% nas perdas. O ganho bruto total seria de 75,2 bilhões. Já em um cenário neutro, a redução seria de 48%, chegando a 20% em 2033, com ganho de 59,2 bilhões. Em um cenário conservador, a redução de 35% diminuiria as perdas para 25%, com ganho de 43,2 bilhões. E aqui a gente tem mais um trecho destacado para chamar a atenção do leitor. O último ano foi um balde de água fria, subindo para mais de 38%. Se continuar como as coisas estão indo, o único cenário possível seria o conservador. E isso sendo otimista, diz Edson Carlos. Bom, para ilustrar e reforçar um pouquinho mais esse gênero, eu trouxe para você aqui um vídeo que é desse mesmo assunto, dessa reportagem do G1 que a gente acabou de ler. Vamos assistir, vamos conferir e analisar quais são os recursos utilizados nessa reportagem televisiva? Vamos lá? Uma adutora de água se rompeu ontem, Ana Luísa, durante a madrugada e ficou vazando horas e horas na Grande São Paulo. Água cara, né? É desperdício de água e de dinheiro, que não é só em São Paulo, não. É um desperdício que se repete pelo país. A gente conversa de novo com o Rodrigo, porque o prejuízo no Brasil é quase do tamanho do orçamento investido em saneamento básico, Rodrigo. É muito dinheiro. E para mostrar que não estamos gastando tempo também, ainda 8h01 ainda pelo horário de Brasília, a gente segue falando, hein? Chega a 10 bilhões de reais, Ana Luísa, todos os anos esse desperdício, viu? E essa conta aumenta quando uma adutora de água se rompe, como aconteceu ontem à noite em Osasco, na Grande São Paulo. Dá uma olhada, ó. O jato de água era tão forte que ultrapassava o telhado da casa. Olha aí, ó. Uma moradora tentou conter a água com um edredom ali na casa dela, mas olha como é que ficou a sala no segundo andar. Várias casas foram atingidas, técnicos da Sabesp, a companhia de água, eles levaram mais de 4 horas para conseguir conter o vazamento. Todos os dias o Brasil desperdiça cerca de 7 mil piscinas olímpicas de água potável. Esse é o resultado de um estudo do Instituto Trata Brasil. Essa água vai embora em vazamentos, furtos, muita fraude também. Quem conta mais é o repórter Wallace Lara. O rompimento de uma tubulação no centro de Aracaju essa semana transformou uma das principais avenidas da capital num rio. Era tanta água que o trânsito parou e o comércio ficou vazio.
Com o vazamento, 25 mil residências de 3 bairros de Aracaju ficaram sem água. Só depois de 10 horas de trabalho da Companhia de Saneamento de Sergipe, os moradores tiveram abastecimento normalizado. Água também desperdiçada no Rio de Janeiro. No último sábado, depois do rompimento de uma adutora, muita água jorrava desse buraco, que fica no meio de um canteiro de obra, num bairro na zona norte da capital. E o problema também se repete em Belém. Um dos vazamentos sai dessa caixa de gordura instalada na calçada e o outro de um cano, que forma um pequeno rio próximo ao meio-fio. A demora foi tanta que a água chegou a atingir um quarteirão inteiro. Situações assim de desperdício de água são registradas todos os dias em grande parte do país. Um estudo do Instituto Trata Brasil revelou que, por ano, o prejuízo ultrapassa 10 bilhões de reais, com a perda de água potável nos sistemas de distribuição. É quase a mesma quantia que foi investida em saneamento básico em 2016. Neste mesmo ano, 2016, o país desperdiçou 38% da água potável. Isso equivale a 7 mil piscinas olímpicas por dia. Nós temos redes muito antigas no Brasil, estados da região norte perdendo 50%, 60% da água potável e mesmo áreas mais urbanizadas como São Paulo, Rio de Janeiro, com perdas também altas porque as redes são muito antigas, redes de 50, 60 anos. O técnico da Companhia de Abastecimento de Água de São Paulo analisa a rua à procura de sons de vazamento. Essa é uma das maneiras que a maior cidade do país utiliza para tentar encontrar buracos na rede de abastecimento. E quando descobrem vazamentos, os técnicos substituem os tubos de aço pelos de plástico. Esse material ele é mais durável, material plástico, né? A tendência de ocorrer vazamentos é mínima, a não ser que seja um fator externo. A gente pode ter uma expectativa aí de 80 a 100 anos aí sem vazamentos. A pesquisa também aponta que outra forma constante de perda de água é a fraude no sistema. Aqui, por exemplo, os técnicos encontraram o hidrômetro violado. O furto de água é crime, com pena de até 8 anos de prisão. Só no ano passado, a Sabesp identificou mais de 15 mil casos na Grande São Paulo. Para o presidente do Instituto Trata Brasil, a solução é investir em infraestrutura, saneamento e fiscalização. Nós temos muito vazamento, mas também temos muito roubo, muita fraude, muito problema de medição. Então a gente precisa investir, isso tem que ser foco número 1 dos prefeitos e das companhias de água e esgoto. Sem aumentar o preço da conta lá no final da linha para quem consome a água, né? Sobre o caso do hidrômetro violado em São Paulo, os donos do local não quiseram gravar entrevista. Em Belém, a companhia de abastecimento diz que para evitar as perdas já começou a ampliar uma estação, estuda trocar parte da rede e dos hidrômetros. Os rompimentos de tubulação em Aracaju e no Rio de Janeiro foram consertados no mesmo dia, segundo as companhias de abastecimento locais. Ana Luísa e Chico. Você percebeu que na reportagem televisiva a gente não tem um texto escrito como a gente tem no site do canal do G1, é claro. Mas eles ainda utilizam alguns outros recursos, por exemplo, infográficos, trazendo informações para chamar a atenção do leitor, ilustrados, coloridos, mostrando os dados. Também colhem entrevistas dos especialistas, né? Esse Edson Carlos, que é o presidente executivo do Trata Brasil, também foi convocado aqui, né? Foi convidado, deu essa entrevista para a reportagem televisiva. Também foi consultado outro especialista, o engenheiro civil Valdemir Viana de Freitas, da Sabesp. Então, todos esses dados enriquecem a reportagem televisiva e reforçam os dados que estão sendo apresentados na reportagem para o leitor. Se você pesquisar, ainda no G1, tem uma reportagem de 2020, trazendo dados de 2018. E você vai perceber que esse problema persiste. Analise aqui a manchete que está destacada: desperdício de água aumenta pelo 3º ano seguido no Brasil, o prejuízo chega a 12 bilhões, aponta o estudo. Você vai perceber aqui nessa reportagem também que são destacados alguns trechos em negrito para chamar a atenção do leitor, para reforçar essa questão do assunto principal da reportagem online. E a gente também tem um videozinho que eu te convido para conferir, também para reforçar esse conteúdo. E aqui a gente tem a chamada: a cada 100 litros de água tratada, mais de 38 se perdem em vazamentos, roubos e fraudes. Essa reportagem também é de 2020 e traz esse mesmo problema aí com dados atualizados de 2018.
O mesmo especialista, presidente do Instituto Trata Brasil, foi convidado. No contexto de pandemia, a gente percebe que a entrevista foi dada, né, à distância. A gente tem também aqui um outro infográfico ilustrando essa questão a respeito do desperdício de água potável e aí assinalando dados mais específicos do Brasil. Bom, para a gente encerrar, então, o assunto da reportagem, a gente percebeu que esse gênero textual circula em jornais, em revistas, ele pode ser impresso, ele pode ser digital, pode vir em portais da internet, pode vir na televisão. São vários aí os meios de veicular esse tipo de texto. E tem como objetivo informar fatos de interesse público. Nessas reportagens que nós analisamos, tanto nas televisivas quanto do site do G1, a gente viu que o assunto é o desperdício de água, que interessa a toda a sociedade. São escritas com base em diferentes tipos de informação. Você viu gráficos, infográficos, entrevistas, pesquisas, e podem ser aprofundadas por meio desses recursos. Também tabelas, apresentam versões diferentes de informações do mesmo fato. E aqui a proposta é dizer que desde 1969 as reportagens vêm apontando para esse problema do desperdício de água não só no Brasil e no mundo, que é um problema de toda a sociedade, de todos os países e crescente. Bom, então essa foi a aula sobre o gênero reportagem. Espero que você tenha gostado. Bons estudos, obrigada e até a próxima.